Queridos, que Dios les bendiga en Cristo. Un gran saludo desde Sacaba, Cochabamba, Bolivia. Yo soy el misionero Samuel Silva y con mucho gusto quiero presentarles algo que está llenando mi corazón aquí como una sugerencia y es algo creo que va a ser de bendición para su vida. Hace un año estuve en Brasil y allá yo pude conocer esa Biblia, está en portugués. En portugués se dice Biblia de Estudo Herança Reformada. Es una Biblia que me llamó mucho la atención por sus estudios y yo había escuchado varias cosas sobre ellos, he visto varios videos, está aquí el organizador Joel Biqui y he traído esa Biblia en portugués y he usado desde entonces para los estudios bíblicos, para las prédicas, para la reflexión y me ha sido de mucha bendición. Y esta semana es una semana de gran alegría porque yo tuve el privilegio de encontrar esa Biblia también en la versión castellano, en español. Já tinha a versão em português, que me estava sendo de grande bendição, lançado por la Sociedade Bíblica de Brasil, e agora que he logrado conseguir essa versão que está aqui na linda portada em castelhano e em espanhol. Então se chama a Bíblia de Estudio Herencia Reformada para a família e o estudio devocional. Uma linda caja que está aqui, e aqui diz: uma Bíblia de estudio para alimentar tu alma. Pensamentos para a família e o estudo devocional em cada capítulo, 36 artículos acerca de como viver uma vida cristiana, uma guia sobre como experimentar as verdades da Bíblia. Aqui diz, em segundo ponto, uma Bíblia de estudo para instruir tu mente, miles de notas de estudos com referências cruzadas integradas, introduções a cada secção e a cada livro da Bíblia, texto bíblico clássico com explicações de palavras difíceis. Mira que interessante. Mais de 50 artículos sobre as enseñanças clave do cristianismo. Inclui também um plano de leitura para todo o ano. Uma Bíblia para descobrir suas raízes, ¿no? Los credos, las confesiones, los catecismos. E usa como versão La Reina Valera 1960. Aqui está a descrição. Eu quero abrir essa Bíblia e mostrar-lhes porque de verdade meu coração está gozando em Deus, está muito contente. É um recurso mais para o estudo bíblico. Que linda caja, não? Me dá pena de botar uma caja como essa, assim, tão hermosa que é. Aqui vai estar guardada aqui. E essa é a Bíblia, Mira que essa piel, aqui diz que como é simil piel café. Uau, que nome hermoso, de excelente qualidade. Aqui vem. Foi gravado aqui bem bonito, como um relevo assim, muito hermoso, esta Reina Valera. A Bíblia é muito preciosa, muito bonita, para a glória de Deus. Aí vem a hoja blanca, todo aqui. Bíblia de Estudio Herencia Reformada para a família e o estudo devocional. Eu vou explicar em seguida por que eu estou usando essa Bíblia de maneira constante para os estudos bíblicos, para mi devocional em família, para estudar a palavra em oração e para preparar as prédicas. Vou explicar em seguida. Aqui estão os autores e me chama a atenção Joel Biqui, que é o editor general, ele encargado. É um pastor que tem como base. Ele é um estudioso de los puritanos. Muito precioso esse pastor, com um trabalho espetacular. Aqui vem a tabla de contenido, com todos os livros e as ajudas de estudo, como toda a Bíblia, não? E isso me chamou muito a atenção, a lista de artículos dentro do texto. Aqui, a doutrina de Deus, a teologia, não? A doutrina de Deus. O único Deus verdadeiro, os nomes de Deus, a Trinidade, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Déjame acercar um pouco mais. Aqui está, mostrando as doutrinas de Deus, a doutrina da criação, a doutrina del pecado. Mira que interessante. Satanás, a caída del hombre, a doutrina de Cristo, cristologia, os ofícios de Cristo, a doutrina de la salvação. Aqui está a eleição, o Espírito Santo, regeneração, adopção, arrependimento, guerra espiritual. Eu leí há uns 2 dias esse tema, é espetacular. A doutrina de la igreja, eclesiologia, a cena del Senhor, a doutrina de las últimas coisas. Pronto, vamos a ver esses artículos que estão incluso, que estão añadidos dentro do texto bíblico. Então, vamos para aproveitar bem isso. Há algo que me está chamando a atenção e diz respeito, vamos a ver aqui, guerra espiritual, página 1738. Então, eu vou ao texto, página 1738.
Ya vamos a ver los otros. Aquí es como una hoja completa hablando sobre guerra espiritual. La vida cristiana no es un parque de juegos, wow, es un campo de batalla. Es un campo donde las fuerzas de las tinieblas se despliegan en contra de nosotros para hacernos un gran daño. Qué espectacular esos estudios bíblicos que están inseridos por toda la Biblia. Ya, vamos a volver aquí a donde estábamos, ¿no? Hemos visto la lista ya. Y aquí va a dar las abreviaturas, la bienvenida, explicando. El editor está dando una bienvenida. La reforma ayer y hoy. Es maravilloso eso. Vamos a continuar. Vamos a seguir viendo aquí. Voy a ampliar un poco aquí el zoom para que podamos ver con más detalles. Viene un texto aquí muy precioso, la reforma ayer y hoy, hablando sobre la importancia de la reforma, que fue escrito por el pastor Miguel Núñez. Pastor Miguel Núñez, un pastor referencia para nosotros latinoamericanos. Y aquí el autor también va a hablar de leer la Biblia experiencialmente. No es que voy a experimentar la Biblia, sino que trata de tener una experiencia con Dios, la comunión con Dios por medio de la oración, de la lectura bíblica, todos los recursos que esa Biblia está disponible para que podamos entender bien la palabra del Señor. Seguimos aquí con algunos puntos más. El Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí cómo está. Una introducción al Pentateuco, introducción al libro de Génesis, su autoría. Ahí entra el libro de Génesis ya. Lo que me llamó la atención es eso. Para cada capítulo, aquí está el texto bíblico y aquí están las notas de estudio. Para cada capítulo, aquí hay un título. Como usted ya conoce la Biblia de estudio, están los comentarios del texto bíblico, pero no termina ahí. Y aquí va la clave del por qué esa Biblia me llamó tanto la atención y la estoy usando de manera tan sistemática. Para cada final de capítulo, hay pensamientos para el culto personal y familiar. Génesis capítulo 1. Aquí el comentario, el autor, los comentaristas van a dar un devocional mostrando Cristo, mostrando el poder de Dios en cada capítulo. O sea, al terminar el capítulo usted puede ver como un pensamiento para el culto personal y familiar. Por ejemplo, de Génesis 1, considere el poder de Dios en la creación. Si una computadora estuviera observando 10 millones de estrellas por segundo, tardaría 63 millones de años para contar todas las estrellas. Así se evidencia el poder del Onipotente. Extraordinariamente, las estrellas son obras de sus dedos, pero la salvación es la obra de su diestra. Usted se da cuenta de que ele vino tratando aqui da criação e já entra o tema da salvação. Este é um diferencial dessa Bíblia. Ele trata da salvação em cada capítulo, em cada ponto, mostrando Jesucristo, mostrando o plano perfeito de Deus em todo. Mira isso. Lo cierto es que la obra de Dios en los creyentes para hacerles nuevas criaturas en Cristo Jesús demuestra un mayor poder de que Él traer al mundo a su existencia. ¡Wow! Ya está mostrando el poder salvador de Dios. Aquí un estudio más sobre la creación y la gloria de Dios. Entonces, usted se dio cuenta de que va mostrando aquí, asombrémonos de las maravillas de la creación y de la insondable gracia de Dios, y hace una pregunta para estudio bíblico, para reflexionar en familia. Mira qué pregunta maravillosa. ¿Cómo la gracia salvadora demuestra una gloria mayor que de la creación? ¡Wow! Ya está exponiendo la salvación. Eso para cada capítulo. Para final de cada capítulo hay una meditación, hay una exposición de aquel capítulo para un culto personal, para un culto familiar. Y eso es maravilloso. Estamos muy contentos como Dios está usando esses autores para nos mostrar tantas cosas hermosas. Quero mostrar um detalhe aqui em 2 Samuel capítulo 24. É um texto que recém escutei uma prédica sobre ele, sobre o censo no que Davi censa o povo, e aí vem o castigo, vêm as consequências, e isso me chamou muito a atenção porque, hablando de como podemos aplicar essas enseñanças para nosso coração hoje. E aqui vai mostrando algo que quero compartilhar. Aqui vai dizer que o hecho de que Davi contara al pueblo expressa sua altivez e sentimento de logro personal. E vai dizer algo aqui que me chamou a atenção. Mira, é um texto bíblico histórico sobre o censo que Davi hizo, pero
cómo tiene implicaciones para nuestra vida hoy. ¿Y qué quiero decir? Estoy tratando de estudiar esa Biblia para traer esas aplicaciones prácticas a la iglesia, a nuestros hermanos, para que vean cómo un texto escrito a más de 4 o 5 mil años atrás todavía tiene implicaciones para nosotros hoy. Para que no se quede un vacío diciendo, ya, qué linda historia de David y que conmigo hoy, lunes tengo problemas, martes mi familia y qué voy a pasar. No, esa Biblia, los estudios que están aquí tratando de dar un sentido práctico, teológico, cristocéntrico, donde Cristo es la clave para cada texto. Te voy a compartir eso. El hecho de que David confesara inmediatamente cuando le pesó su corazón es una de las declaraciones más alentadoras de esta historia. El espíritu que mora en el creyente revela el pecado a la conciencia y lo lleva al arrepentimiento. Por eso David no tardó, tan pronto como su conciencia le pesó, apeló al Señor por misericordia. Y aquí va diciendo del perdón que Dios dio a él. Mira aquí. El hecho de que el holocausto específicamente represente la consagración personal explica por qué David se negó a ofrecer al Señor algo que no se le costaba. Por su parte, a Cristo, su sacrificio en la cruz le costó todo. Está hablando del sacrificio que David quería hacer ahí, en ese entonces, de 2 Samuel 24, y está hablando de Cristo. Por tanto, aunque no puedas pagar por tus pecados, seguir a Cristo es costoso. Y va la pregunta, que podemos aplicar a la iglesia. Estoy aplicando a la iglesia. ¿Qué te ha costado ser cristiano? ¿Hay alguna área en tu vida de la cual debas arrepentirte y estás evitando hacerlo a toda costa? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Traer un estudio bíblico, una historia sobre el censo del pueblo de Israel, las consecuencias, la muerte, el castigo, el sacrificio de David, mostrando la consecuencia de nuestro pecado, el sacrificio de Cristo en la cruz y cómo nos ha costado ser cristiano. Eso significa. Entonces esa Biblia, por todas las historias, va trayendo, como te expliqué, para cada capítulo, eso es lo que más estoy usando, aparte de los otros beneficios. Para cada capítulo hay lo que llamamos pensamientos para el culto personal y familiar. Salmo 78, una reflexión sobre ese salmo para discutir en familia. Vamos ahora, por ejemplo, para San Mateo. Aquí la división está en el Nuevo Testamento, la introducción ao Nuevo Testamento. Mira, um viaje, algo sencillo, já entra San Mateo. Voy directo para Apocalipse para que podamos ver as notas de estudio. Eu quero dar pausa aqui para ler um texto aqui que vai ajudar a entender o que vamos a mostrar em seguida, as ajudas de estudio. E por que estou dando ênfase nessa aplicação? Esse livro del pastor Suhel Michelin, De parte de Dios y delante de Dios, tiene un capítulo que se llama Aplica el sermón. Y empieza así: la aplicación es la avenida que va de la cabeza al corazón. Es el puente que conecta las nociones correctas de la verdad bíblica con los afectos adecuados y la voluntad correcta, en virtud de la verdad establecida. La aplicación es ese aspecto de la predicación mediante el cual tus oyentes son llevados a sentir que no solo estás declarándoles cosas verdaderas y buenas, sino que estás proclamando cosas esenciales para sus corazones. Si la verdad es el clavo, la verdad es la palabra de Dios, es el clavo. La aplicación es el martillo con el cual se fija esa verdad en el corazón de los oyentes. Albert Martin. Entonces, ¿por qué yo leí ese texto de Suhel Michelin con respecto a las aplicaciones? Porque debemos entender que yo puedo predicar un texto bíblico, la palabra de Dios es verdadera, pero si no hay una aplicación a la vida de la persona, a sus necesidades, primero la aplicando a mí mismo. O sea, yo debo primero aplicar a mi próprio coração. Segundo, eu devo aplicar como um coração pastoral também, cuidando da congregação, sabendo que ali há pessoas com distintas necessidades. E devo ter cuidado nas aplicações para que não sejam mis exemplos. Eu não sou a referência, sino a palavra de Deus em mim é a referência. E eu vou a brilhar e vou a mostrar a palavra de Deus, que é a verdade pura para o homem. Então, as ajudas de estudio, aparte de nos ajudar com todo o que te he mostrado antes, as aplicações,
Aqui vai trazer aplicações práticas da vida cristiana, como viver como cristiano, desde venir a Cristo em la conversão, depois como experimentar a união com Cristo. Mira que interessante, experimentar a justificação e a adopção em la família de Deus, crescer em santificação, como ter segurança e perseverar, ler as Escrituras, por que e como oramos, adoração, meios de graça, a comunhão com os creyentes, como nos consideramos a nós mesmos, o amor a Deus, são aplicações práticas da vida cristiana, o temor de Deus, vivir por los 10 mandamentos. Então são estudos bíblicos que nos vão ajudar a aplicar as verdades de Deus no nosso coração. Há algo que quero destacar aqui, que diz respeito, mira, culto familiar, aqui está, ser um esposo como Cristo, ser uma esposa piadosa, e mira isso, criar a los hijos en el Señor e ser um abuelo cristiano. Por la gracia de Deus, eu fui bendecido com 2 lindas nietas em Bolívia, uma terceira pronto vai nascer, serão 3 lindas princesas, como diz no idioma quechua, 3 guarmicitas, 3 princesitas. E aquilo nos dá parâmetros bíblicos de como ser um abuelo cristiano. Ser abuelo trae tantos privilégios como responsabilidades. Vai falar aqui da abuela de Timoteo. Mira como ele relaciona o texto com o estudo com o texto bíblico. Não é algo suelto, não é uma autoajuda, não é um coaching, não é outra coisa, senão trayendo verdades bíblicas. E termina dizendo que o Senhor vença nossas deficiências como abuelos e nos dê a graça de ser abuelos frutíferos e fieles. Uau, como essa Bíblia é tão preciosa! Servir a Deus em el trabalho. Mira, vai explicando. Oh, mira, essas perguntas tenho que compartilhar, essas são preciosas. Como utilizas em tu trabalho os dones que te han sido dados como portador da imagem de Deus? Como expressa em nosso trabalho, como se expressa em nosso trabalho vivir na carne, pero com Cristo em nós? Uau, habla sobre a vocação, o tempo de descanso, testificar de Cristo, viver positivamente em Deus, não positivismo de la teologia que está sendo predicada, das facilidades, que não há batalhas, não, sino de maneira bíblica, enfrentando a enfermidade e a morte. Aqui está, viver para a glória de Deus. Uau! En eso es espectacular porque el propio autor Joel Beeke tiene un libro muy precioso que habla de ese tema específico. Es ese libro, aquí está en portugués, pero sería como Vivir para la Gloria de Dios, de Joel, el mismo editor de las notas, Joel Beeke, una introducción a la fe reformada. Y él, aquí está, ese es el autor, aquí está la foto de él. Y lo interesante es que aquí la Biblia está explicando que todos esses estudos, todo o que estamos fazendo é para a glória de Deus. Aí agora empieza na segunda parte, que são os 20 siglos da história da igreja. Não se olvidando que o próprio nome da Bíblia é Bíblia de Estudo, herência reformada. Temos uma herência de grandes homens de Deus desde o período apostólico. Mira, siglo I, fundamentos apostólicos. Aí vai explicando uma introdução, o primeiro siglo da história da igreja. Que é esse primeiro siglo? Siglo II, siglo III, os mártires, persecução e herejia. Vai mostrando as herejias que estavam começando siglos, são 20 siglos de história. Siglo IV, os começos do Império Cristiano. Siglo V, a vida de Agustín, na cidade de Deus e na cidade do homem. Siglo VI, Justiniano, Benito, a conversão de los escoceses. ¿Por que é importante? Mira, siglo VII, o surgimento do Islã. A igreja cristiana não nasceu em 2023, por favor, consideremos. A igreja cristiana não nasceu comigo. Temos uma história, uma herência de homens e mulheres de Deus que deixaram uma herência para nós muito importantes, muito importantes. Siglo X, siglo X, os anos oscuros. E vai falando aqui Francisco de Assis, Tomás de Aquino, John Wycliffe, o precursor de la reforma, de la tradução bíblica, John Huss, Savonarola, Groot, siglo XV. Mira,
Lutero, Calvino e a Reforma, siglo por siglo, mostrando como a igreja foi desarrollando, como a igreja foi crescendo, hacia llegar hacia nosotros, siglo XX, la era de los paradoxos, não se olvidando que o siglo XXI está sendo escrito por las grandes obras que Deus está haciendo nesse tempo em nosso meio. Terminando a história de los 20 siglos de la história da igreja, o autor agora que os comentaristas vai dar ênfase nos credos em confissões. ¿Por que ter uma confissão de fé? Credo de los apóstolos, Niceno, Atanásio, Belga, Heidelberg, Cornelius de Dort, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Menor, Catecismo Maior, Confissão Bautista. Aqui ele vai mostrando por que aqui nenhum credo senão a Bíblia. Este é um clamor que se escuta a menudo entre creyentes evangélicos, movidos, en el mejor de los casos, por el temor que el uso de una confesión de fe suplante la palabra de Dios. Y él va a explicar que no, la confesión de fe no suplanta, no sustituye la palabra de Dios. Por el contrario, son necesarios para promover la unidad de la iglesia. São necessárias para a proclamação e defesa da verdade, são necessárias para o mantenimento da ordem na igreja, são necessárias para evaluar a los ministros da palavra, são necessárias para dar-nos um sentido de continuidade histórica. Escritas essas notas por Suhel Michelin, o mesmo autor do livro que les mostrei sobre esse livro precioso, De parte de Deus e delante de Deus, uma guia de predicação expositiva. Então, vai mostrando credo por credo, los credos que creía el primer siglo de la iglesia. Es algo maravilloso, bíblico y poderoso entender los credos con base bíblica. La creación, la caída del hombre, la doctrina del pecado, elección, recuperación, encarnación. Y va mostrando todos los credos. Incluso, ese credo aquí me llamó mucho la atención. Yo quiero destacar, porque el catecismo de Heidelberg é usado nas igrejas escolas reformadas de Holanda e está aqui todos os domingos del ano, domingo 1, domingo 2, domingo 3. Mira, são 52 domingos para o estudo del ano todo, perguntando: que é isso? Que é aquele? Que é o primeiro mandamento? Como se dividem os 10 mandamentos? Que diferença há entre a Santa Cena e a missa papal? Deus mío, eu li isso aqui. Está dizendo que eu li hoje na manhã e meu coração se gozou. Disse que a Santa Cena nos testifica de la cruz, de la sangre, mientras que o fundamento de la misa não é outra coisa que uma negação do único sacrifício e paixão de Jesucristo e uma idolatria maldita. ¡Wow! A misa é maldita. ¿Qué le parece? Esses são os estudos bíblicos. Não é qualquer coisa, é um entendimento de acordo à palavra de Deus, de los catecismos. Incluso estou preparando aqui um estudo bíblico sobre a Santa Cena, que é a Cena del Senhor, como Cristo mandou que fosse dados o pão e o vinho, como se alimenta del cuerpo de la sangre de Cristo. Esses são os catecismos. Pero já está concluindo aqui a Confissão Bautista de 1689 e para concluir aqui os capítulos, vamos ir para o final aqui. Os últimos pontos é um plano de leitura da Bíblia em um ano. Pode ler cada dia de enero, de fevereiro, todo o ano para ler a Bíblia. É maravilhoso. E assim termina. Não temos aqui os mapas que estamos acostumados, não? Pero podemos usar de outras Bíblias, o mapa ou da própria internet. Pero quero fazer a conclusão dizendo o seguinte: o mais grande uso que estou dando a essa Bíblia diz respeito à aplicação. Porque eu creio que quando aplicamos a palavra de Deus ao coração do homem, a pessoa pode entender. A pessoa vai entender que vai dizer: sim, essa palavra é para mi coração. Essa palavra é para mim. A palavra de Deus é viva. E mientras predicamos, creemos que o Espírito Santo é quem aplica essas verdades ao coração do homem. E termino dizendo: aqui está uma excelente referência de estudo, Bíblia de estudo, herência reformada. Não se trata de ser calvinista, arminiano, bautista, assembleiano, presbiteriano, metodista, anglicano, reformado, pentecostal, tradicional. Não é isso.
Se trata de tener la palabra de Dios en nuestras manos y tener excelentes comentarios de hombres de Dios que nos puede servir para aplicar esas verdades, explicando, y la obra es del Espíritu Santo. Nosotros hablamos, enseñamos, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Assim eu creio. Que Deus lhe bendiga em Cristo Jesús, missionário Samuel Silva, desde Bolívia, hoje com grande alegria, depois de estar usando já por um tempo a Bíblia, essa Bíblia em versão em português. Essa semana logrei esse grande regalo, que é a versão em espanhol da Bíblia de Estudio Herência Reformada. Que Deus les bendiga em Cristo. Seja bendecido com a leitura e o estudo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você pueda descargar uma porção, uma parte do estudo bíblico, está em PDF. Entre o link do editorial para que pueda entender melhor, e se puedes, esfuérzate para ter essa Bíblia em manos, para poder conhecer bem a palavra do Senhor e aplicar a los corazones de los hombres por el poder del Espírito Santo de Deus, que aplica as verdades ao coração. Em nome de Jesus, bendiciones, bendiciones. Hola, mi nombre es Pablo Washer y trabajo con la misión HeartCry. Hoy día me gustaría recomendarles una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio de Herencia Reformada. Es una Biblia publicada por Reformation Heritage Books y también Poema en español. Esta Biblia yo uso personalmente en mis estudios y también a veces en mi tiempo devocional. Las notas son excelentes. Tiene una introducción a cada libro y también te ayuda a estudiar cada libro, los diferentes textos y las dificultades. A veces te da palabras en su idioma original, hebreo, griego. Pero lo que me gusta más acerca de este libro es que Biblia de estudio no solamente que te ayuda a estudiar, sino también te ayuda con tu familia. Como padres, nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar la Biblia a nuestros hijos y también como esposos a nuestra esposa. Y yo sé que para muchos hombres es muy difícil, no solamente estudiar, sino sacar los textos importantes para compartirlos con la familia. Esta Biblia te ayuda y es excelente. Viene en negro, pero también en el color café y también color, creo, vino. Y de nuevo, es una Biblia excelente, lo recomiendo. Te va a ayudar en tu vida personal con Cristo, pero también te va a ayudar en el tiempo devocional con tu familia. Dios les bendiga.